O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, declarou que foi processado pela lobista Roberta Luxinger, a amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. O parlamentar disse que não vai recuar das investigações sobre o desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas. Segundo Viana, a ação judicial é uma tentativa de intimidação. O senador afirmou que vai continuar divulgando os desdobramentos apurados pela comissão. Roberta Luxinger voltou ao centro do caso depois que Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola e ex-assessor do presidente Lula, admitiu ter recebido dela um empréstimo de R$249 mil. Marcola afirma que a operação foi estritamente pessoal e que os sigilos bancário e fiscal dele estão à disposição da Justiça. Há suspeita de que o empréstimo possa ter sido usado como forma de aproximação do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, com integrantes do Palácio do Planalto. Marcola foi chefe de gabinete do presidente Lula e era responsável pela agenda e pelos telefonemas do petista. Roberta Luxinger também fez 42 visitas a órgãos do governo federal desde o início do terceiro mandato de Lula. Apenas uma das visitas foi registrada oficialmente. Entre os locais visitados estão o Palácio do Planalto e o gabinete do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Berenice Leite, informações de bastidores dão conta que aliados de Lula procuraram o Swedenberger Barbosa, o Berger, que atualmente está lotado também no gabinete presidencial, para questioná-lo sobre um eventual envolvimento dele com essa empresária, com a Roberta Luxinger, que é pivô dessa crise que afastou o ex-chefe de gabinete de Lula, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, inclusive da campanha de reeleição do petista. O Palácio o Palácio do Planalto está tentando mapear as relações no entorno ali da amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, do Lulinha, para tentar antever, algumas crises depois dessa revelação de que ela fez esses pagamentos lá para o Marcola de quase R$250 mil. É isso, Daniel. Deixa eu só contextualizar, então, para a nossa audiência quem é o Schwendeberger, né? Hoje ele está lotado no Palácio do Planalto, é um assessor especial muito próximo do presidente Lula, talvez nessa hierarquia ali de proximidade com Lula em assessores. Depois do Marcola, podemos colocar que seria o Berger, né? Mas antes disso, ele, desde que Lula assumiu novamente o poder, ele foi ali o número 2 na pasta do Ministério da Saúde. E é justamente isso que os aliados do presidente petista estão preocupados, porque parece que a época em que ele esteve no Ministério da Saúde, sendo ali uma espécie de vice-ministro da pasta, cerca de R$40 milhões teriam sido liberados para o estado do Maranhão. O governador Carlos Brandão, no caso, né, o executivo lá do estado maranhense, que teve ali acesso a esse valor milionário via Ministério da Saúde, e há uma suspeita de que esse valor teria sido liberado a pedido de Roberta Luxinger. Mas como isso só veio à tona por meio de reportagens jornalísticas baseadas em relatos de pessoas que trabalham dentro do Ministério da Saúde, esses aliados de Lula avaliam ainda que não é o momento do Berger ser afastado para tentar evitar qualquer tipo de efeito radioativo em relação à campanha do presidente Lula. Afinal, o Marcola, né, o Marco Aurélio, acabou de ser ali afastado não só do Palácio, como também da coordenação da campanha do petista. Então, eles estão ainda aguardando. Se tiver algo mais, a exemplo do que nós tivemos ali, conversas extraídas de celulares que realmente apontam essa relação entre o Berger e a Roberta Luxinger, aí certamente eles não terão o que fazer a não ser afastar o Berger, né? Schwendeberger, é bem difícil o sobrenome dele, porque essa seria a única alternativa, né? Afastar todos aqueles que podem trazer algum tipo de prejuízo, já que estamos em campanha, né? Pleito eleitoral, e o PT vem tentando se descolar de qualquer figura que possa trazer aí prejuízo em relação tanto ao escândalo do INSS quanto também às fraudes do Banco Master. Então, nesse momento, né, eu queria só trazer também rapidamente aqui a questão do presidente da CPMI do INSS sendo processado pela Roberta Luxinger, que eu acho que tem tudo a ver com o tema que nós estávamos discutindo no início do jornal, né? Mais uma vez, aquilo que foi denunciado, né, é não só a certeza da impunidade que move aquelas pessoas suspeitas de terem cometido crimes, como elas também se acham no direito de
processar aqueles que os denunciaram, né? Então, isso me lembra, na hora, aquela foto da Roberta Luxinger abraçadinha com o Flávio Dino, comemorando, inclusive, que ele foi ali nomeado para ser ministro da Corte Suprema, né? Então, ela tem amizade muito próxima com o ministro Flávio Dino, e os advogados acharam que vale a pena investir, né? O que foi considerado, inclusive, pelo senador Carlos Viana como uma tentativa de intimidação, já que ele era o presidente da CPMI do INSS e que expôs toda essa sujeira, inclusive nomes de pessoas que hoje estão dentro do governo federal, o próprio filho do presidente Lula e essa Roberta Luxinger, também, ao que tudo indica, envolvidos nesse esquema, Daniel. Para Berenice, não surpreende em absolutamente nada esse processo da Roberta Luxinger contra o Carlos Viana, presidente dessa comissão que investigou a fraude do INSS, uma vez que você mesma disse agora há pouco, né, o ministro Gilmar Mendes, indiciado pelo Alessandro Vieira, o senador Alessandro Vieira, também entrou com uma ação contra o Alessandro Vieira, né? Guta Pini, queremos te ouvir. Esse é um ponto importante que a gente não pode esquecer, porque a gente começa a especular, né? A imaginar o bastidor desse processo contra Carlos Viana. Será que houve alguma articulação ali prévia para que daí ela entrasse com essa ação? Porque, ao que tudo indica, é uma ação civil, né? Porque se é ela que está processando, né, o Ministério Público, então ela deve estar em busca aí de alguma indenização, que foi o mesmo caminho tomado pela família do ministro Alexandre de Moraes, quando acionou também o senador Alessandro Vieira na Justiça, querendo uma indenização de 20 mil para cada, se eu não estou enganada, 20 mil para Viviane Bart de Moraes, a esposa do ministro, que tem aquele contrato de 129 milhões de reais com o Daniel Vorcaro, e o filho dela também. Eles perderam a ação ali em primeira instância, mas enfim, esse processo pode chegar, inclusive, até o STJ. E vamos lembrar que foi lá no STJ que o ministro Gilmar Mendes conseguiu se sagrar vencedor em uma ação também indenizatória contra, no caso, um jornalista. E ganhou uma indenização, se eu não estou enganada, de mais de 200 mil reais. Mas aí eles fizeram um acordo e o valor saiu por menos. Mas dentro do contexto, do cenário que nós estamos vivendo no Brasil, não é difícil a gente começar a imaginar essa conversa ali que deve ter acontecido, porque aquelas pessoas, autoridades que fizeram o seu trabalho, presidentes de comissão parlamentar de inquérito, relator de CPI do crime organizado, sendo acionados na justiça pelo seu trabalho, e não só isso, não apenas pela justiça civil. Depois que o senador Alessandro Vieira indiciou os ministros do Supremo por crime de responsabilidade por conta das suas atuações ali no caso do Tayayá, do Banco Master, ele também pode ser acionado criminalmente, como você bem trouxe aqui a questão do Gilmar Mendes, por calúnia e, enfim, querendo até que o senador perca o seu mandato. Então, veja só o que se passa no Brasil hoje. Não só os jornalistas não se sentem mais seguros de tratar das notícias contra essas autoridades, mas as próprias autoridades, ali dentro do Senado. O que sobra? Porque não se pode chegar no poder, dependendo do cargo ou das relações que essa pessoa tem com o poder, eles podem ser processados, podem perder seus cargos, podem perder seus mandatos. E a Roberta Luxinger não é uma pessoa qualquer. É melhor amiga do filho do presidente, já tem até especulação da empregada dela dizendo que ele era até marido dela, isso ele vai se explicar em algum momento, mas esse é o fato. Quando esses personagens viram alvo da justiça, eles conseguem inverter o jogo e começam a processar aqueles que estão em busca da verdade. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha.
Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.